Do Senhor, quero convidar você para, neste momento, você pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia por bondade, né? Você que está tomando chimarrão, eu vou fazer um pedido para você, você está num culto, apesar de você estar em casa, eu sei, mas eu quero, como falei no princípio, a mesma reverência que nós temos quando estamos aqui no templo, de forma presencial, a mesma reverência precisamos estar prestando ao Senhor. Você está prestando um culto a Deus, você está na presença do Senhor, e nesta noite Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra muito especial, e eu quero compartilhar com você. Nós estamos numa série de ministrações, onde estamos falando sobre o tema, colocando a minha vida em ordem. E na semana passada nós falamos a respeito de colocando a vida em ordem, vencendo a ansiedade. Falamos sobre um tema tão especial, foi muito especial, foi poderoso. Na quinta-feira tivemos a nossa Big Célula aqui, trouxemos duas irmãs que são psicólogas e mais também uma irmã participando. Uma irmã que deu seu depoimento dos momentos que ela sofria de ansiedade, como ela lidou com aquilo e como ela está lidando ainda. E talvez muitos de vocês que estão em casa, talvez da mesma forma, assim como eu, nós ficamos sim ansiosos, preocupados, temos tantas coisas a pensar, há um quadro muito grande, preocupante, por que não dizer, no quadro político, um quadro econômico, mas nós cremos que a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não vem, né, do Planalto, não vem de Brasília. Apesar que nós votamos, colocamos alguém ali, mas não é essa a questão é que a nossa esperança vem daquele que fez os céus e a terra, é Deus que é aquele que está no controle, Deus está no controle da nossa vida. Nesta noite nós vamos pensar no seguinte tema, arrumando a bagunça gerada pela precipitação, né? Nós vamos trabalhar isso nesta noite, eu quero ler com você alguns textos que nós encontramos. Dois textos em Provérbios e um texto em Eclesiastes. Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. Provérbios capítulo 19, versículos 2 e 3 diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Eclesiastes capítulo 5, verso 2 diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer, e certamente você também, aquele velho adágio popular, né? Quem tem pressa come cru. A pessoa quando está com muita pressa, perde muitas vezes de receber muitas bênçãos de Deus. Queridos, veja bem, nós vimos na semana passada a questão da ansiedade, e nós percebemos que é indispensável nós tirarmos a ansiedade de nossa vida, para colocarmos a nossa vida em ordem, né? Mas também precisamos entender que a bagunça gerada em nossa vida, muitas vezes pela precipitação, ela pode trazer problemas muito sérios para a nossa vida. E de fato, como mamãe dizia, né? O apressado come cru, e muitas vezes é isso. Muitas vezes por causa da nossa pressa, pela nossa precipitação, nós podemos perder até mesmo de aprender algo. Pela nossa precipitação, podemos até mesmo perder até mesmo as bênçãos de Deus por nos precipitarmos. Eu quero pensar rapidamente, antes de nós entrarmos na cura, vamos pensar primeiro no problema. Vamos primeiro detectar o problema. E nós vemos na palavra de Deus alguns personagens bíblicos que, por causa da sua precipitação, trouxeram um grande prejuízo para a humanidade. Primeiramente nós vemos Adão e Eva. Adão e Eva, pela sua precipitação, Deus lhes deu uma ordem, eles podiam comer de todo o fruto que havia no jardim, mas ali Adão e Eva se precipitaram, e nós não podemos culpar apenas Eva, porque Adão também pecou, e a Bíblia é clara com relação a isso, e Adão e Eva se precipitaram quando desejaram comer do fruto proibido,
E ao comer do fruto proibido, como o texto fala, era árvore desejável para comer, desejável para dar entendimento. Isso trouxe esta ansiedade, essa precipitação, e Adão e Eva, ao se precipitar, prejudicaram toda a raça humana. Hoje, toda a humanidade, ela está ainda hoje sofrendo por causa da queda de Adão e Eva. Na realidade, queridos, as enfermidades que hoje nós enfrentamos são consequência da queda. As nossas dores, nossas preocupações são consequência da queda. Os problemas que nós vemos na ecologia, no ecossistema, os terremotos, maremotos, as pessoas às vezes quando dá alguma coisa dessa natureza, quando dá um tornado, um terremoto, um maremoto, um vulcão que entra em erupção, as pessoas começam a dizer assim, mas olha só, olha o que Deus fez. Onde é que está Deus numa tragédia como essa? Queridos, essas tragédias que acontecem, esses fenômenos naturais, na realidade, é consequência da queda humana. É consequência, e isso aconteceu por quê? Simplesmente porque Adão e Eva se precipitaram. Nós olhamos, indo mais adiante, nós olhamos Moisés. Moisés, quando ele ainda estava no Egito, num dado momento ele estava caminhando, estava andando pelo Egito, e ele viu um egípcio que estava surrando, estava batendo, açoitando um hebreu. E ele, de indignado, foi ali para fazer justiça com as próprias mãos e acabou matando aquele egípcio. E pensando que ninguém estava vendo, ele escondeu o corpo. E o resultado é que, no outro dia, quando ele está ali andando e ele vê dois hebreus discutindo, e ele chama a atenção, e aqueles hebreus falam para ele, ué, vai fazer conosco como fez com o egípcio que tu matou ontem, escondeu o corpo? Moisés ficou apavorado e mais uma vez por precipitação ele fugiu, foi embora. Claro que Deus transformou aquela situação, mas veja bem, se talvez Moisés não tivesse se precipitado na sua atitude, veja bem, muitas vezes nós da mesma forma agimos pela nossa vontade, pela nossa carne, e muitas vezes esse nosso desejo primitivo de resolver as coisas com as próprias mãos, nós acabamos, como se costuma dizer, metendo o pé pelas mãos. Nós acabamos às vezes, ao invés de resolvermos o problema, nós causamos um problema maior. Por quê? Por causa da precipitação. Nós olhamos na Bíblia, nós vemos a história de Sara, a esposa de Abraão. Quando ela tentou ajudar Deus, ela se precipitou, ela tentou resolver da maneira dela, ela tentou usar de sabedoria humana para resolver algo que Deus queria resolver. Veja bem, ela caiu na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver simplesmente pelo seu plano e vontade, e não pela vontade de Deus. Talvez você que está me ouvindo nesta noite, você que está nos acompanhando, talvez você também tenha passado por uma experiência como essa, em que você se precipitou, e você tentou resolver algo pelas suas próprias mãos, pela sua própria vontade, e ao fazer isso, você colheu consequências danosas. Como não falar de Pedro, talvez o maior de todos os precipitados. Quantas vezes Pedro se precipitava com palavras, muitas vezes falava, assim como Pedro falava algo assim, que Jesus dizia, foi o Pai que te revelou. Que coisa tremenda, Pedro. Daqui a pouquinho Pedro se precipitava e falava alguma besteira. Quantas vezes nos precipitamos, e um dos momentos de maior precipitação de Pedro foi justamente quando vieram prender Jesus. Ele saca da sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, a saber, chamado Malco. Ele caiu na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver pelo impulso humano. Será que esses também não têm sido os nossos meios, muitas vezes, da nossa precipitação? Será que nós não estamos agindo da mesma forma? A precipitação não tem dado certo ao longo da história, e também não dará certo nos dias de hoje. Meu irmão, meu amigo, querido amigo que está ouvindo esta palavra nesta noite, talvez da mesma forma, você está agindo da mesma forma, se precipitando em decisões, agindo por simples prazer, pelas próprias mãos, do seu jeito, talvez fugindo da direção de Deus, e por isso você está colhendo algumas coisas que têm sido ruins na sua vida.
Você não pode agir pela carne e esperar uma solução espiritual. A precipitação, ouça isso, a precipitação detesta estas perguntas e expressões que nós às vezes precisamos usar. Olha só, precisamos às vezes diante de uma situação, precisamos perguntar qual é a vontade de Deus sobre essa situação. Precisamos perguntar para nós mesmos o que Jesus faria. Como aquele livro famoso, Em Seus Passos, que faria Jesus. Você deve pensar desta forma, talvez às vezes pensar muito bem antes de tomar uma decisão. Eu lembro de uma situação em que eu já contei essa experiência várias vezes, mas eu me precipitei muitas vezes em algumas compras. Durante muitos anos, eu fui vendedor, e uma coisa que nós aprendemos quando fomos treinados para ser vendedor: a venda, para realmente ser efetivada, tinha que ser feita na hora. E às vezes nós tínhamos que, por uma questão estratégica, nós tínhamos que fomentar o desejo no cliente. E o cliente, mesmo com dúvida de fechar negócio ou não, nós tínhamos que trabalhar, e por que não dizer, o comércio, faz parte, digamos assim, do jogo. Veja bem, e o que acontecia é que muitas vezes a pessoa comprava um produto na precipitação. Quantas pessoas às vezes chegam numa loja ou vão comprar um carro e por precipitação acabam comprando, são pressionados pelo vendedor, o vendedor usa aquela estratégia: é o último, é uma promoção, estou fechando agora, tem que ser agora. Aí você por que não pode ser amanhã? Por que eu não posso comprar amanhã ou semana que vem? Não, tem que ser hoje, porque hoje está com esse preço, está com essa promoção, está com esse desconto, mas na verdade o pátio da empresa está lotado de carro. Mas aí na precipitação, nós acabamos fazendo às vezes maus negócios. O que fazer então? Você precisa decidir, não se precipitar, mesmo quando a situação é emergencial. Prometa isso para você mesmo, para sua família e para Deus. Tem um episódio muito poderoso que eu quero elencar deste episódio alguns princípios que nós vemos como Jesus agiu diante de uma situação muito especial que nós encontramos em Mateus, no capítulo 14, versículos 13 ao 21. Quando nós lemos esse texto, você em casa, você pode abrir, eu não vou ler aqui, o nosso tempo é curto, então eu não vou abrir aqui o texto, mas você abra aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, você vai ver aquele milagre maravilhoso da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quando aquela multidão estava seguindo Jesus durante muito tempo, e ele pregando, curando, fazendo maravilhas, e ao cair da tarde, a multidão estava seguindo a ele, e Jesus chama os discípulos e diz: agora, vamos dar comida para este povo, vamos alimentar este povo. E alguém disse: mas Senhor, como? É tarde, despede, manda eles para casa, como vamos alimentar essa multidão? Você conhece essa história, você conhece esse texto, quando então um dos discípulos traz para Jesus 5 pães e 2 peixinhos que estava com o menino. Jesus orou, abençoou, e ele alimentou aquela multidão, e depois que alimentou a multidão, o texto bíblico diz que sobrou 12 cestos cheios de pães. E este milagre nos ensina alguns princípios que nós encontramos neste texto, nesta palavra. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí, que você vai me acompanhar nessa escalada, de nós entendermos como eu faço então, pastor, que princípios eu preciso praticar na minha vida, para arrumar esta bagunça que foi gerada pelas minhas precipitações. Quem sabe a tua vida financeira está bagunçada, você se precipitou naquela compra, se precipitou naquela decisão. Quantos casos de jovens que depois de um dado momento eles pensam assim: meu Deus, eu me precipitei naquele namoro, eu me precipitei em levar avante aquela relação, ou começar esse relacionamento com esta pessoa, eu me precipitei em fazer isso ou fazer aquilo, eu me precipitei. Quantas vezes nós não damos muita atenção para isso? Nós somos uma geração imediatista, nós somos a geração que aperta um botão e nós já estamos conectados. E se alguns segundos a internet dá uma travada, nós atiramos o celular no chão. Não faça isso, por favor. Se em alguns minutos se começa a demorar um pouco para carregar aquela página do YouTube, você já
já troca para outra. Nós estamos acostumados com tudo de uma forma muito rápida, e nós pensamos que a vida é assim, mas ei, seja bem-vindo à vida real. Na vida real, nem sempre as coisas são tão rápidas como nós queremos. Eu imaginava, quando começou essa questão desta quarentena, eu pensei, vamos ficar aí uns 2 cultos online e nós logo voltamos ao normal. E hoje nós estamos já há quantos cultos fazendo cultos online? A nossa vontade é de estar com você, meu irmão. A nossa vontade é ver você domingo aqui, esta casa repleta. Mas, queridos, infelizmente, nós precisamos esperar o tempo. Cremos que Deus está agindo, e eu creio, queridos amados, queridos irmãos, eu creio de forma muito, muito profunda, que Deus está nos dando a oportunidade de nós, de fato, experimentarmos um cristianismo autêntico. Talvez você está, tanto quanto eu, com vontade de estar num culto, mas eu quero dizer para você, você é cristão, você serve a Deus, independentemente de estarmos num culto presencial ou não. Há muitos anos atrás, na China comunista, igrejas foram fechadas, pastores foram presos, e depois de muito tempo, quando liberaram novamente as pessoas, os pastores foram postos em liberdade, e os pastores reabriram as igrejas. Você sabe o que aconteceu? As igrejas estavam repletas, elas cresceram centenas de vezes mais, e os pastores ficaram inquietos, mas como isso aconteceu? Como que as igrejas fechadas, e como que tanta gente se converteu? Sabe por quê? Aí nasceu as igrejas nas casas. Muitos irmãos na China começaram a cultuar a Deus nas suas casas, começaram a se reunir em casa para orar, para buscar a Deus, e começou um grande avivamento ali, naquele país. E hoje a China, apesar de ser um país, agora estamos vendo notícias, novamente templos estão sendo destruídos, templos estão sendo derrubados na China novamente, mas, queridos, há cristãos autênticos, cheios de Deus naquela cidade. Eles não podem estar num culto presencial, eles não podem entrar numa igreja, mas eles continuam servindo a Deus, adorando a Deus, pregando o Evangelho. Ei, escute isto, nós somos imparáveis. Nem o inferno conseguiu deter a igreja ao longo destes séculos. Não é uma enfermidade que vai deter a igreja, nem uma quarentena que vai nos deter, não é nada disso vai nos impedir. Nós sabemos que nosso Deus é maior, por isso creia, meu irmão, está chegando um novo tempo. Eu creio num poderoso avivamento, eu creio em vidas transformadas, eu creio que a tua família não será mais a mesma, eu creio que a tua vida será transformada, se você começar a buscar a Deus. Busque a Deus, vença a precipitação. Quando eu olho para este texto, e eu vejo alguns princípios para arrumar a bagunça gerada pela precipitação. Primeiro princípio nós encontramos no versículo 14, diz assim: ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Jesus teve compaixão daquela multidão de pessoas, e ele curou muitos enfermos. Ei, escute isso, querido irmão, escute esta verdade, este princípio. Você precisa descansar em Deus. Por que descansar, pastor? Porque ele já vê os seus problemas. Ele, antes mesmo de ele começar a fazer qualquer coisa, o texto diz no versículo 14, ele desembarcou do barco, viu as multidões enfermas, e ele já começou a curar, começou a realizar os seus milagres. Veja, descanse. Primeiro princípio, descansar, porque ele vê os seus problemas antes mesmo de você. Jesus desceu do barco, o texto é claro, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, e o que aconteceu? Ele teve compaixão dela, ou seja, ele teve compaixão das multidões, ou seja, ele percebeu, ele viu, ele anteviu a dor, ele percebeu a dor daquelas pessoas, ele viu quem estava enfermo, ele percebeu as necessidades, e ele logo supriu as necessidades. Lembre disso,
descanse, não se precipite, porque Ele conhece a tua dor. Descansa nele, pois Ele vê os teus problemas antes mesmo de você. Ele está vendo, Ele sabe o que está mexendo com você, Ele sabe o que está tirando a sua paz, a sua alegria. Ele sabe, por isso não se precipite, não fique reclamando, não fique murmurando. Eu queria que isso passasse logo, eu também. Eu quero fazer tal coisa, eu também, mas não se precipite. Jesus vê e sabe o que você precisa. Versículo 15 nos diz o seguinte, olha só o versículo 15, mantenha a Bíblia aberta, isso aqui é Bíblia, não é uma palestra motivacional, isto aqui é palavra de Deus para você. É para que você saiba que o Deus que você serve, Ele está no controle das mínimas coisas na sua vida. Versículo 15 de Mateus 14 diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada, manda embora as multidões, para que eles possam ir aos povoados comprar algo para comer. Olha só que coisa tremenda. Os discípulos com a sua justificativa: Senhor, é deserto, o lugar é deserto, não tem nada aqui. Aí eles se precipitam, né? Eles tomam uma decisão. Olha só a atitude deles: o lugar é deserto, vou fazer o que então? Manda o povo para casa. Versículo 14: o lugar é deserto, a hora já está avançada, manda embora as multidões, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Quer dizer, manda o povo para casa. Segundo princípio que eu vejo nesse texto, na palavra de Deus: lembre que a decisão mais fácil nem sempre é a melhor. A decisão mais fácil de se tomar nem sempre é a melhor. Veja bem, a justificativa era boa, a desculpa era boa. Eu tinha um supervisor que ele dizia o seguinte: quando algum dos colegas de trabalho chegava atrasado, ele dava aquela desculpa básica, né? Pois é, furou o pneu do ônibus. Pois é, e aí dava aquela desculpa, aí o patrão dizia o seguinte: explica, mas não justifica. Por que não justifica? Porque você podia ter saído antes, né? E às vezes a gente sai em cima do laço. Então às vezes as coisas nós explicamos, mas isso não justifica. Os discípulos, eles tentaram explicar, tentaram justificar, mas não tinha explicação para aquilo. O lugar é deserto, a hora é tarde. E qual era a solução mais prática? A solução mais prática é dizer assim: vão para casa, despede o povo. Muitas vezes a solução mais prática para você não é a solução que Deus tem para você. Lembrar que a decisão mais fácil nem sempre é a melhor. Esteja atento para alguns detalhes. Quando você se sentir cansado, você pode tomar uma decisão precipitada, e a sua decisão precipitada pode ser o quê? Eu estou cansado, vou parar. Você que é líder pode pensar assim: eu estou tão cansado, pastor, é tão difícil, né? É tão difícil liderar uma célula, é tão difícil fazer isso, fazer aquilo. A decisão mais fácil é qual? Parar. A decisão mais fácil é esta. Mas qual é a decisão correta? A melhor decisão é prosseguir. Por exemplo, quando você se sentir chateado, você está chateado com alguma coisa, algo que você não gostou, a decisão precipitada, a decisão mais fácil é qual? Eu estou chateado com o fulano, vou me isolar, né? É melhor deixar assim, deixa para lá. E nós tomamos as decisões mais fáceis. Estou chateadinho, estou tristinho, vou me isolar, não vou nem passar perto daquela pessoa, para não ter que conversar com ela. A decisão mais fácil nem sempre é melhor. A melhor decisão num caso como este: você está chateado, você está triste, você não está gostando de algo, qual é o correto então, pastor? Conversar. Você está chateado comigo? Está chateado com o Gabriel que está aqui? Gabriel, vamos conversar depois, vamos bater um papo. Está chateado com o João Lucas? Vá conversar. Mas não, o que as pessoas fazem? Pela sua precipitação, as pessoas tomam as decisões mais fáceis, que muitas vezes é fugir do problema. Quando você se sentir ameaçado,
A decisão precipitada, que é a mais fácil, é fugir do problema, fazer de conta que ele não existe. Mas a decisão melhor para você superar é você enfrentar. E tem aquele camarada que ele se sentiu ofendidinho. Eu estou ofendido e por isso eu vou ficar magoei. Eu vou ficar magoado, que é melhor, eu não quero mais saber disso, eu quero mais saber daquilo, eu vou largar isso. Aí a pessoa fica magoada, aí acumula tudo, aí já para, se esconde, se isola, aí junta tudo numa situação só. Quando você se sentir ofendido, meu querido, a posição bíblica, a Bíblia orienta a procurar o seu irmão. É o que a Bíblia diz. Se o teu irmão pecar contra ti, diz a Bíblia, Mateus capítulo 18, se o teu irmão pecar contra ti, fique magoadinho, é assim que está na Bíblia, fique dodói, faça beicinho, faça mimimi, não. Você tem que procurar o irmão, tratar do problema, receber a cura, ser abençoado, é o padrão bíblico, é o que a Bíblia diz. Quando você se sentir traído, sentir-se magoado, a posição bíblica é perdoar. Esse é o padrão de Deus. Por isso, queridos, o segundo princípio que eu vejo nesse texto, a decisão mais fácil dos discípulos era mandar o povo para casa. Mas Jesus não foi pelo caminho mais fácil. Jesus nunca vai pelo caminho mais fácil. Basta dizer que ele escolheu a cruz, que era o caminho mais difícil, porém era o caminho correto. Ele podia aceitar o convite, a oferta de Satanás, do diabo, dizendo, eu te dou todos os reinos do mundo serão teus, eu te dou tudo isso, se prostrado tu me adorar. Era a decisão mais fácil. Mas guarde isso no seu coração, nem sempre a decisão mais fácil é a melhor e a apropriada que Deus tem para você. Terceiro princípio, são só 10 princípios, estou brincando, são 20. Terceiro princípio, saber que você é parte da solução do problema. Olha só que coisa tremenda, versículos 16, 17, 18, olha só, é a Bíblia, irmãos, está na Bíblia. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora não, olha só, vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles disseram, temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-os aqui. Veja bem, primeiro princípio, para que você grave isso, descanse, pois Jesus, ele vê os seus problemas antes mesmo de você. Segundo, lembre que a decisão mais fácil nem sempre é a melhor decisão. Saiba que você é parte da solução do problema. Os discípulos queriam jogar o problema para o povo, vão para casa, não tem comida, aqui é deserto, vão para casa. Jesus puxa a responsabilidade e mostra para os discípulos que eles, como discípulos, são parte da solução do problema. Existem 2 tipos de pessoas: aquelas que são parte da solução e aquelas que são parte do problema. Quem você é? Quem somos nós? Será que nós só estamos vendo problemas? Nós temos aqui uma equipe que eles chegaram aqui cedo da tarde para organizar esta live. Nós estamos trabalhando de forma intensa. Esses rapazes aqui, a equipe de louvor está trabalhando sob pressão, estão aqui fazendo um trabalho voluntário. Aí de repente você está do outro lado, você pode pensar assim, olha só, atrasou a live, atrasou o culto, não está bom o áudio. Querido, faça parte da solução e não do problema. O convite de Jesus é que a igreja de Jesus, ela foi chamada para fazer parte da solução do problema. Nós estamos vivendo um período de crise no Brasil, estamos vivendo a pandemia, estamos vivendo tudo isso, mas Jesus chamou a sua igreja para ser parte da solução. Nós não fomos chamados para dar problema para o governo, para dar problema para a sociedade, não, nós somos a última esperança da humanidade, nós somos a solução para a humanidade, nós fazemos parte da solução e não do problema. Entenda isso, meu irmão. Se você está só focando no problema, você não está resolvendo nada.
a equipe que estava com Jesus, trouxeram o problema para Jesus. O que Jesus fez? Jesus devolve para eles assim, ó, agora é com vocês. Jesus, dai vocês mesmos de comer a eles. Como, Jesus? Não sei, é com vocês. Imagina o desespero. Imagina, Gabriel, o desespero daqueles camaradas. Vão fazer o quê? Correndo. Ô, vem cá, ô, Pedro, quanto tem aí? Vamos fazer uma vaquinha? Ô, fulano, ô, Mateus, quanto tem aí? Não sobrou nada aí. Ô, vem cá, ô, Judas, vê como é que está a bolsa aí. O que tem de dinheiro aí do ministério de Jesus para a gente comprar pão? Aí daqui a pouco um deles aparece, ó, não tem nada. Eu achei esse menininho aqui, ele já ia lanchar, ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. É o que tem? É. Então vamos levar para Jesus, ó Jesus. Está aqui, é o que tem. É o que tem. O que você tem hoje? O que você tem para apresentar a Jesus? Chega de apresentar a Jesus só os teus problemas. Te apresente como parte da solução. Senhor, o que eu posso fazer para ser uma bênção na minha família? O que eu posso fazer para ser uma bênção para a Soledade? O que eu posso fazer para ser uma bênção para o meu país? O que eu posso fazer? Jesus, eu não tenho 5 pães, eu não tenho eu não tenho os peixes, mas eu tenho eu. Eu me apresento no teu altar, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Senhor, usa-me como solução para a humanidade. Quem sabe nesta noite está alguém me ouvindo e você tem uma chamada divina. Deus está chamando você para fazer algo para Ele. Você está apenas trazendo problemas para Jesus. E quem sabe Jesus quer usar você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, para trazer soluções para a nossa nação, para trazer soluções para a sua família, para ser parte da solução e não apenas para estar potencializando o problema. Porque se você continuar potencializando o problema, meu irmão, essa crise que já não é pouca, ela vai se tornar maior. Imagina uma família agora, as pessoas em casa, às vezes, talvez a esposa perdeu o emprego, ou o esposo perdeu o emprego, ou ambos perderam o emprego, e agora os dois estão com esse problema, e aí ao invés de orarem, colocar tudo diante de Deus, e Deus vai conduzir e dar uma solução, o casal começa a brigar. O casal começa a ficar estressado e começa um culpar o outro. Ei, pare! Seja parte da solução. Apresenta a Jesus o que você tem, o que temos em nossas mãos. Apresenta para o Senhor. Deus vai potencializar isso que você tem. Estes 5 pães e 2 peixes não davam para nada, talvez era suficiente apenas para o lanche daquele menino, mas nas mãos de Jesus, Ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque nas mãos dEle tudo se potencializa. Ele quer transformar algo na sua vida. Versículo 19 diz assim: depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os, partiu os pães, depois entregou aos discípulos, e eles os entregaram às multidões. Entenda uma coisa, Jesus pega o pão, pega os pães, pega os peixes, e Ele então parte, Ele dá graças, Ele parte e começa a distribuir. Ele vai passando para os discípulos começam agora a entregar. Agora imagina o detalhe, os discípulos estão tudo ali, Jesus está ali com o pão, daqui a pouquinho Ele parte o pão e vai entregando, e aquele pão não para mais, ele não para mais, e o pão não termina nunca. E os discípulos estão ali, eles não apenas estão vendo o milagre, eles estão sendo parte do milagre. E aqui vai o 4º princípio: crer que Jesus fará um milagre, não apenas através de você, mas em você. Aleluia! Aqui está um princípio poderoso. Creia, meu irmão, que Jesus fará um milagre, não apenas através da sua vida, porque veja bem, o milagre foi feito através dos discípulos que estavam entregando os pães, estavam distribuindo os pães. Mas à medida que eles estavam entregando os pães, eu imagino eles com lágrimas nos olhos. Eles também estão vivenciando o milagre, eles também estão experimentando o milagre, e o milagre está acontecendo no coração dos discípulos, porque eles estão vendo o milagre acontecendo diante deles. A vida deles está mudando. Nesta noite, entenda, Jesus vai fazer um milagre não apenas através de você, mas em você. Louvado seja o nome do Senhor.
Entenda uma coisa, queridos. Entenda que com Jesus é sempre cedo para desistir. Quinto princípio, e encerro aqui. Versículos 20 e 21 diz assim: todos comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos com pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O quinto princípio, e eu quero orar com você. O quinto princípio é esse: esperar, porque Jesus suprirá as suas necessidades. Espere, meu irmão. Não se precipite. Não seja vencido pela precipitação. Não se precipite. Olha o que nós lemos lá em Eclesiastes, vou voltar lá em Eclesiastes para relembrar você deste texto. Olha só, Eclesiastes nós lemos agora há pouco. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Entenda isso. Cuidado que você anda falando por aí. Nós estamos agora vivendo um tempo em que as pessoas estão se precipitando em determinar juízos de valores. As pessoas estão se precipitando em palavras. Cuidado, agora mais do que nunca as famílias estão conectadas, as pessoas estão aí o dia inteiro, muitas pessoas na internet. Mas olha o perigo da pessoa se precipitar de tal forma, é tanta informação, estamos vivendo, é muita informação e as pessoas não filtram informações, elas recebem informações e já compartilham, aí depois tem que compartilhar outra informação, dizendo aquilo que disse, aí depois outra dizendo o que tinha dito antes, e as pessoas estão se precipitando demais. Não se precipite, não se precipite, espere. Algumas pessoas já estão colocando na internet, colocando que tem que fazer isso ou fazer aquilo. Agora acabou para o Brasil, agora acabou, agora não tem mais jeito. Ei, pare, não se precipite. Não se precipite, não te desespere. Espere, Deus está no comando. Espere, porque Jesus suprirá as suas necessidades. É Ele que vai suprir, Ele é que é Deus, Ele que é o Senhor. Eu sei que pode haver formas aparentemente fáceis de arrumar a bagunça de sua vida, todavia, elas não são as melhores opções para você. Crê realmente que para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa entender hoje, neste exato momento, você precisa entender hoje de uma vez por todas. Primeiro, Jesus se preocupa com os seus problemas. Segundo, a decisão mais fácil nem sempre será a melhor. Terceiro, você deve fazer parte da solução do problema. Em quarto lugar, Jesus tem poder para fazer milagres em sua vida, aleluia. Em quinto lugar, Jesus supre suas necessidades abundantemente, aleluia. Eu quero orar com você, nós queremos orar com você nesta noite, abençoar a sua vida, mas antes, se for possível, antes de nós orarmos, se tem como o pessoal da técnica colocar ali, já deve ter colocado, eu quero, com muito zelo, com muito amor no coração, essa é uma palavra para os membros e amigos que conhecem o trabalho da Igreja Batista de Soledade. Você sabe, o nosso trabalho é um trabalho sério. Se você quiser abençoar esta obra, você quiser contribuir, você que é membro da igreja, você pode fazer transferência bancária, está sendo colocado ali a conta da igreja. Se você quiser, hoje mesmo, pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja, como é que eu faço? Como é que eu vou dar uma oferta se eu estou em casa? Se você tem cartão de crédito, eles vão mandar também o link para você, você clica no link e você vai para o PagSeguro e você pode fazer a sua doação em prol deste trabalho, em prol da igreja do Senhor. Mas agora eu convido você está sentadinho aí? Eu convido você, se coloque em pé agora, aí onde você está, na sua casa. Se coloque em pé. A equipe de louvor já vem passando. Quero convidar você a nós orarmos neste momento. Quero convidar você a nós invocarmos o Senhor. Jesus quer colocar a sua vida em ordem. A sua vida interior.
e também a sua vida exterior. Talvez há conflitos na sua alma. Estes conflitos têm gerado em você precipitação. Você tem sofrido com isto. Você tem realmente sofrido com essa situação. Mas nesta noite Jesus quer tocar na sua vida. Ele quer abençoar você. Feche seus olhos aí na sua casa onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero que você não apenas ouça esta oração. Eu quero aí na sua casa onde você está, levanta este clamor comigo. Enquanto eu vou estar aqui orando, comece a orar aí. Feche seus olhos, comece a orar com seu esposo, comece a orar com a sua esposa, com seu filho, comece a orar aí. Clame ao Senhor. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora, nós estamos invocando o Teu nome, invocando o Teu poder, invocando a Tua presença. Meu Deus e meu Pai, vem nesta noite, olha para este homem, para esta mulher, para esta família, para esta casa, aleluia, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agora sobre este lar, sobre esta família. Deus, eu repreendo agora todo o ataque do inimigo, meu Deus. Então essa pessoa tem andado se precipitou em algumas atitudes, talvez, Pai, como algumas pessoas, quando ouviram falar da quarentena, pessoas se precipitaram e compraram tantas coisas que nem estão usando. Senhor, pessoas que se precipitaram, fizeram compras pensando que o mundo estava acabando, e ao se precipitar trouxe agora problemas, porque essa pessoa agora tem que pagar esse rancho que comprou em excesso e está faltando dinheiro. A precipitação trouxe, Pai, prejuízo para esta pessoa, mas nesta noite, no poder do nome de Jesus, tranquilize este coração, trabalha nesta alma, trabalha nesta vida, opera, meu Pai. Eu oro pedindo que o Teu poder, que a Tua glória, que a Tua presença encha cada coração, encha cada vida, encha, Pai, cada lar, cada família, pelo poder do nome de Jesus. Opera, meu Deus, opera pelo Teu poder, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós declaramos o Teu milagre sobre esta família. Deus, eu repreendo toda a enfermidade no corpo, na alma, no espírito. Agora, em nome de Jesus, você que está em casa, coloque a mão no lugar onde está a enfermidade. Se você está com dor, coloque a mão onde está doendo, coloque a mão sobre o seu peito agora. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora esta enfermidade, este mal, esta preocupação, esta ansiedade. Eu te peço agora, toca, Senhor, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Espírito Santo, move a Tua mão, move o Teu poder e manifesta a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Abre os seus olhos, querido, abre os seus olhos, aleluia. Eu declaro uma semana poderosa na sua vida, uma semana abençoada. Lembrando você que de terça-feira, de terça a sexta, estou aqui, das 9 da manhã às 11 da manhã, das 2 da tarde até as 5 horas da tarde, às 17 horas. Você pode vir aqui, receber oração, trazer sua oferta, trazer sua doação que você quiser trazer para a igreja. Estarei aqui. Então faça isso, em nome de Jesus. Estarei aqui para orar por você, orar pela sua vida. Eu quero convidar você, não esqueça da hashtag, né? Tirar aquela fotinho abençoada, aquela fotinho juntamente com a sua família. Por que, pastor? Por que todo domingo o senhor pede isto? Porque isso dá mobilização na rede, isso dá, né, visualização, isso movimenta a rede social. É importante isso. Não esqueça de compartilhar, né, curtir. Tá pelo YouTube também? Não. Hoje à noite vai entrar pelo YouTube. Você pode, né, curtir ali. Curta a nossa página. Faça comentários. Quanto mais você fizer comentários aí, mais você vai movimentar e mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe você. Estamos à sua disposição. Deus abençoe a sua vida. Fique com esse louvor poderoso. Receba de Deus na sua vida nesta noite. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade
seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Aleluia. Glória a Deus. Estamos despedidos então, amados. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você, em cada lar, cada casa que entrou a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, uma ótima semana em nome de Jesus.